cegos, para pôr em liberdade os oprimidos do Senhor e apregoar o ano aceitável do Senhor. Podeis vos assentar. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui neste sábado pela manhã. Um sábado maravilhoso, sol brilhante. Até que está fresquinho aqui dentro. É um prazer enorme. Eu moro lá perto do UNASP, minha esposa trabalha lá, eu também trabalho lá. E quando recebemos o convite para vir para cá, foi um prazer enorme, uma satisfação muito grande. Já estive aqui em Governador Valadares algumas vezes, porém não na igreja, porque quando estive foi em dia de semana. Os parentes da minha esposa, Quereriane, eles são de Itabirinha. E agora, com a idade dos avós, o falecimento da vovó, a nossa vinda para cá tem tomado um pouco mais de tempo, mas de qualquer forma, o prazer de estar aqui com vocês é enorme, principalmente porque hoje é sábado, nós nos reunimos na casa de Deus para adorar o seu nome, e é um privilégio enorme podermos abrir a sua palavra e estudar um pouco mais. O que eu acabei de ler aqui agora é o retrato de uma pessoa que veio a este mundo com uma missão. Jesus Cristo. E Ele fez o que nós fazemos aqui. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado. Eu vou contextualizar. Num sábado, na igreja, segundo o seu costume. E Ele se levantou para ler. E eu li, e eu me levantei para ler o que Ele se levantou para ler. Jesus Cristo. Ele tinha uma missão. E nós temos outra missão. A missão dele é para aquele tempo. Nossa missão é para o tempo do fim. Mas também temos uma missão. Como nós podemos levar essa missão adiante? É que vem os questionamentos, vem a necessidade, vem os pedidos e vem toda a atenção voltada para o derramamento do quê? Do Espírito Santo. Simples assim. Eu quero hoje então falar sobre um foco, sobre alguma coisa pertinente à presença do Espírito Santo na nossa vida. E essa presença é tão marcante, ela é extremamente determinante para nós. Vou dizer uma coisa para vocês. A coisa mais importante para o cristão é ter Jesus na vida. Não existe cristão sem Cristo. Não existe. Não existe cristianismo sem Cristo. E ter Cristo na vida é ser como Cristo. E aí eu começo a olhar para mim mesmo, se não existe cristão sem Cristo, e ser cristão é ter Jesus na vida. E eu não sei se tenho Jesus na vida. Corro o risco de não ser um cristão dentro da igreja. Corro o risco de não ser um cristão pregando. Corro o risco de não ser um cristão depois de 15 anos de batismo. Essas dualidades são extremamente pertinentes para nós que vivemos nesta época. Porque para termos plenitude com Cristo, Ele não aceita nada mais, nada menos do que a perfeição. E você diz, e porventura alguém é perfeito? E eu digo, sim. Quando você segura a mão de Jesus, ainda que você caia, você não caiu fora da mão dele, você caiu na sua mão, na mão de Jesus Cristo, e Ele levanta você. E a perfeição é uma coisa que, quase que um pleonasmo, se aperfeiçoa a cada dia. A perfeição segundo os olhos humanos. Como é que a gente pode pregar para uma pessoa que provavelmente não queira ouvir? Eu acredito que nós já ouvimos falar algumas coisas
a respeito da presença de Jesus na nossa vida. Quantos daqui já ouviram falar uma passagem do livro Ciência do Bom Viver, que foi tema por muito tempo das grandes pregações, temas de livros, temas de concílios? Quando já ouviram falar no método de Cristo? Alguém já ouviu falar no método de Cristo? Ok, vou explicar. Método de Cristo é uma coisa que vale a pena buscar. Diz assim: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro auxílio no aproximar-se do povo. Bom, nós temos uma missão. A missão é: ide e pregai a todas as nações. É nossa missão. E nós temos que ir, e nós temos que pregar. Ok? Mas, para a nossa pregação ser convincente, ser produtiva e dar resultados, nós temos que usar o método de Cristo. E o método de Cristo, segundo Ellen White, é só através dele que haverá verdadeiro êxito quando a gente se aproxima do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes a confiança. Aí então ele ordenava: segue-me. Que maravilha! Basta fazer isso e nós temos os resultados de Jesus. Mas os resultados não vêm tão simplesmente. O que será que acontece? Mistura-se com as pessoas, deseja o bem delas, manifesta simpatia para com eles, ministra-lhes as necessidades, ajuda as pessoas, recebe a confiança que vem da parte deles e ordena: segue-me. E agora as pessoas seguem a Jesus. Parece que não deu muito certo, nós paramos de falar sobre isso aqui. Tanto que a maioria não havia ouvido ainda. O que acontece com o método de Cristo que não funciona como o nosso método? Esse é o tema que eu quero abordar nesta manhã. O método de Cristo funciona para Cristo, mas não funciona para nós. Sabe, não é bem por aí. Nós não estamos muito contentes de saber dessa coisa aqui. O método de Cristo era mais do que se misturar com o povo. Vocês se lembram, e isso está em João 4, eu não vão haver outras passagens aqui que eu quero me demorar mais. Mas existe a situação que Jesus viveu perante os samaritanos, principalmente e de uma forma especial com uma mulher samaritana. Jesus estava de caminho com seus discípulos, chegou cansado a um determinado ponto, perto de um poço, e ele estava faminto, ele estava sedento. Os discípulos saíram para buscar alimentos, e Jesus, estando ali, percebeu que havia uma mulher, e ele procurou se misturar com o povo a despeito de ir contra a lei e os costumes. Um judeu não conversava com um samaritano, ainda mais com uma mulher samaritana. Mas Jesus tinha que seguir o seu método. E ele se misturou com o povo, ganhou a simpatia dela, conversou com ela. De repente, um pouco mais tarde, os discípulos chegaram com comida. Se espantaram, percebendo que ele estava conversando com alguém suspeito, socialmente falando. Chegaram, olharam, ficaram calados e logo em seguida ofereceram para Jesus alimentação. E ele disse: não quero. Porque Jesus tinha foco. Quando ele está de olho, quando ele está observando, quando ele tem uma missão que foi nascida da situação, ele olhou para os discípulos e falou assim: não, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Os discípulos se calaram e Jesus continuou a conversa com a mulher.
falou algumas coisas para ela. Num determinado momento, ele olha para ela e fala o seguinte: vai em casa, chama teu marido e vem cá. A mulher olhou para Jesus e falou assim: eu não tenho marido. E Jesus responde: bem disseste, não tenho marido, porque 5 você já teve. E o que agora você tem, não é teu marido. Ela olhou para Jesus espantada, sem saber o que estava acontecendo, e disse: Senhor, vejo que és profeta. Ela saiu, ela foi contar a história que tinha vivido com Jesus, coisa e tal, lá. Mas essa história não serve para nós. O método de Cristo, essa história prova que o método de Cristo não é o nosso método. Se você sentar num posto, conversar com alguém, e aí você não vai ter o mesmo sucesso que Jesus teve, como é que você vai ler a vida da pessoa? Como é que você vai dizer para a pessoa que está ali, vai, chama teu marido ou a tua esposa, e ele diz: eu não tenho esposa. É, porque você não tem mesmo, você já teve umas 10, e agora que a que você tem não é sua esposa. E ele vai olhar e falar assim: você é profeta. Isso muda tudo. Essa capacidade nós não temos. Quando Jesus, como um contraponto, encontrou o jovem rico, e mandou o jovem rico vender tudo e segui-lo, o jovem rico foi embora insatisfeito. Por quê? Porque qualquer pessoa que se encontre com Jesus tem que mudar de comportamento. Ou você sai melhor ou você sai pior. Você não sai o mesmo. O jovem rico saiu pior. Jesus queria que ele aceitasse ser o seu discípulo, desde que ele abrisse mão daquilo que estava tomando todo o seu tempo, todo o direcionamento de sua vida. E ele foi embora triste. Não ouvimos mais falar nesse jovem. Mas um pouco mais para frente, Jesus caminhando com seus discípulos e uma multidão cercando Jesus, como acontecia com muita frequência, ele para debaixo de uma árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Como é que ele sabia que aquele homem era Zaqueu? Como é que ele sabia que Zaqueu estava em busca da novidade que só o cristianismo pode trazer? Como é que ele sabia que Zaqueu estava precisando de uma visita? Como é que ele sabia que Zaqueu tinha sido um homem desonesto? Um cristão em busca de Cristo. E ele sabia, e ele chamou pelo nome, e a história teve um fim maravilhoso, porque Zaqueu abriu o coração para Jesus e deu o resultado. Mas se nós estivéssemos ali, como é que eu ia saber o nome do rapaz que estava lá em cima, a vida que ele tem? Jesus lia pensamentos, e você diz assim: que alívio. Isso é um alívio, porque eu tenho sido um fracasso no meu evangelismo, tenho sido um fracasso nos meus estudos, tenho sido um fracasso em aproximar-me das pessoas e trazer a elas o verdadeiro pão. Eu não sou como Cristo. Mas hoje eu trago para vocês notícias maravilhosas a respeito disso. Nós podemos ser exatamente igual a Jesus. Já falei isso aí ontem. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, que está hoje no céu, subiu numa carruagem de fogo, mandava vir fogo do céu sobre a terra. Elias, esse sujeito maravilhoso. A Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, igual a nós. Não me venha falar de Elias, não me venha falar dos personagens bíblicos, esses são pessoas especiais, menos. Não mesmo. Jesus, ali, opera milagres e traz Zaqueu para uma compreensão maravilhosa. Sabe? Mais do que conversar com estranhos, o método de Cristo, mais do que aproveitar as oportunidades com o método de Cristo,
era o poder que Cristo tinha. Esse é o grande ponto. O poder, e eu li no início, que Jesus abriu o livro em Isaías e leu que sobre ele estava sendo derramado o Espírito Santo. E isso mudou toda a sua vida. É o Espírito Santo na vida. Quanto de nós estamos implorando pelo Espírito Santo para que a nossa vida tenha o poder que a vida de Jesus teve? E nós pensamos, mas não dá, eu nunca vou ter o mesmo poder que Jesus. Engano. Vocês sabiam que tudo, absolutamente tudo que Jesus fez nesta terra, os homens também fizeram? Pastor, menos pastor, vamos devagar. Jesus aparecia no local e desaparecia daquele local. E Filipe no deserto, quando passou uma carruagem, falou, segue aquela carruagem, ele deu um estudo, batizou aquele homem, e depois desapareceu, assim como Jesus. Ah, mas Jesus multiplicou pães, e Eliseu não multiplicou 20 pães para 100 homens. Ah, mas Jesus lia pensamentos. Pedro não leu os pensamentos de Ananias e Safira? Bom, mas Pedro curava as pessoas. E os discípulos não curaram? E os discípulos não expulsaram demônios? Mas Jesus ressuscitava pessoas. E quem foi que ressuscitou Dorcas? Foi Pedro. Jesus curava as pessoas. E João e Pedro, quando entraram pela porta formosa, está em Atos 3. Entraram pela porta formosa e viram um coxo. Olharam para o coxo e disseram o seguinte, escuta aqui. Olha que coisa. Eles viveram 3 anos e meio com Jesus, andaram, Jesus andava, dormiam, Jesus dormia. Olha como é que terminou a vida deles. Escuta aqui, eu não tenho ouro nem tenho prata. Quando você segue Jesus, você pode terminar sua vida sem ouro e sem prata. Que há um grupo maravilhoso de gente que também não tinha nem ouro nem prata, mas ele dizia, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E eles fizeram uma comoção na cidade por causa desse milagre. Poder, eles tinham poder, e semelhante a Jesus. E se você ler o que está escrito em Mateus, está escrito em João 14:12, está escrito o seguinte, e vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores. João 14:12, não se esqueçam. Vocês farão as obras que eu faço. Será que nós perdemos a crença? Será que nós perdemos a oportunidade de receber aquilo que Deus quer nos dar para mudar o mundo? Se vocês saírem daqui com essa coragem, eu lhes digo uma coisa, governador Valadares, que se prepare, porque a igreja central vem aí. É a Bíblia dizendo essas coisas, dizendo de que nós somos capazes. A diferença entre Jesus e nós não reside nos milagres de Jesus, mas reside em sua vida de oração. Se nós levarmos a vida de oração que Jesus levava, a diferença nossa do nosso poder para o poder de Jesus vai deixar de existir, porque é a vida de oração. Se nós orássemos como Jesus orou, nós vamos ter o mesmo poder que Jesus teve. Hoje, nós sentimos que temos que pregar ao mundo. Como é que nós vamos fazer isso? E como é que a gente pode fazer isso se nós não temos o mesmo tipo de vida que Jesus teve? Por exemplo, todos os domingos, a sociedade brasileira em geral, principalmente nas grandes capitais, a maioria das pessoas que tem uma paixão pelo esporte da paixão brasileira, que é o futebol, eles vão a um estádio, lotam o estádio. Vocês já imaginaram se um dia que o estádio tivesse lotado, você pegasse um megafone,
fosse para o centro do campo, numa decisão entre dois times, um de um estado, outro de outro estado, para decidir uma Copa Nacional. E aí você pega o megafone, vai ao centro, onde eles colocam a bola para iniciar o jogo, chega lá e olha para o povo e diz o seguinte: gente que veio a este estádio, quero lhes dizer uma coisa, Jesus vai voltar. O que aconteceria? Quantos você converteria naquele momento? Dizendo: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Convertam-se. O que ia cair para cima de você é uma vaia retumbante. Eles não estão lá para ouvir isso. Eles não estão lá porque eles querem tomar alguma decisão na vida. Não? E eu quero lhes dizer o seguinte, que essa situação nos leva a um grande questionamento. O que é que eu posso fazer para pregar para esse povo? Eles estão lá com uma finalidade, não é o momento, eles estão juntos lá, seria o momento adequado para a nossa estratégia, mas não funciona, vocês sabem disso. Nós vamos nos tornar ridículos. Mas vamos ver uma outra situação. Agora eu quero ler com vocês um capítulo da Bíblia que está em Marcos 1, 21. Eu quero ler bem rápido, por causa do nosso tempo. Marcos 1, 21. Diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele, Jesus, ensinar na sinagoga. Seguem. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus, veja bem, nos momentos que ele achava que era coerente, ele falava. Só que ele falava de uma forma absolutamente diferente. Ele falava como quem tem autoridade. Vocês se lembram dos discípulos quando tiveram que enfrentar algumas autoridades, e as autoridades disseram o seguinte: quem são esses rapazes aí que falam com essa intrepidez? E eles sabiam que eles eram intrépidos e sábios, porque haviam estado com Jesus. Estar com Jesus nos transforma em gente intrépida, em gente ousada, em gente que sabe a hora, em gente que trabalha para um resultado e obtém o resultado porque não está sozinho. Isso não vem do acaso, isso vem de uma vida de oração. Falei ontem sobre a oração. Falei também sobre a leitura da Bíblia. Alguma coisa não tão profunda, mas vamos ainda reforçar. Não hoje, amanhã. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinavam como quem tem autoridade. Será que as pessoas se maravilham da nossa doutrina? Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Eram os demônios exaltando Jesus, dizendo que o conheciam, que sabiam quem ele era. E Jesus, que precisava se tornar cada vez mais conhecido, dizia o seguinte: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai do homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. A fama de Jesus correu por causa dos seus atos, por causa de uma cura, num momento
num momento crucial, extremo, quando uma pessoa estava possessa pelos espíritos malignos, e Jesus ordenou, e com poder o espírito saiu do rapaz. Agora, vou perguntar para vocês, será que hoje, antigamente no tempo de Cristo, no tempo de Israel, a possessão demoníaca era uma coisa que acontecia com muita frequência, não com tanta frequência como acontece hoje. E eu pergunto, será que hoje não acontece essas manifestações porque os espíritos imundos abandonaram o ser humano? Vocês acham isso? Não! Eles simplesmente descobriram outras formas de possuir os seres humanos. Olha o que Ellen White fala. Hoje existem multidões tão verdadeiramente sobre o poder dos maus espíritos como estava o endemoniado de Cafarnaum. Ciência do Bom Viver, página 92, para quem tiver interesse. Hoje existem multidões possessas. E nós não podemos distinguir, porque essa é a maneira que Satanás quer que nós vivamos, sem perceber muito bem, admirando até algumas coisas, admirando algumas habilidades, admirando alguns discursos, admirando algumas coisas deles, sem saber quem são. E a senhora White fala que existem multidões possessas. Multidões possessas. O que nós precisamos fazer para nos sentir seguros, nos sentir aptos, habilitados para resolver o trabalho que Deus quer que nós façamos? Essa é uma questão que não podemos deixar passar batido. É a questão que está tratando esses 10 dias. É o Espírito Santo que nós necessitamos. Não há mais tempo para nós resolvermos as coisas da nossa maneira, com quase nada de leitura, quase nada de meditação, quase nada de companhia com Jesus. O nosso primeiro momento, como falei ontem, não deve ser o nosso celular no dia. Nosso primeiro momento tem que ser com Cristo. Leitura da Bíblia, oração, e só aí teremos poder para testemunhar, porque o Espírito Santo não virá de outro modo. Não veio para Jesus e não virá para nós, se não tivermos orado como Jesus. Porque Jesus conseguiu o Espírito, porque Ele é o nosso exemplo. E nós vamos conseguir fazendo o que Ele fez. Em Mateus 10, versículo 1, Jesus deu poder, chamou os discípulos e deu poder para os discípulos. Poder. Eles ficaram impressionados, Jesus curando com a sua palavra, o povo achava que era uma maravilha. Jesus falava e os demônios fugiam, se arrastavam, queriam entrar em porcos, entravam nos porcos. O povo olhava e falava, mas de onde vem isso? E nós olhamos e dizemos, mas esse é Jesus. Mas esse Jesus foi quem disse, vocês vão fazer obras que eu faço, e farão obras maiores. Quer dizer, nós estamos diante de um universo à nossa espera, de bondade, de força, de poder, de graça. E chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que eles expulsassem, e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Jesus deu para os seus discípulos. Imaginem a bênção que esses discípulos tiveram. A bênção que tiveram. Jesus deu o poder para eles. Só que Ele não negou o poder para nós. Ontem eu falei sobre aquele episódio maravilhoso. Salomão estava numa cama, Deus apareceu nos seus pés no dia em que foi confirmado o reino dele e falou, Salomão, pede o que você quiser que eu te dê, e eu te dou. Imagina Jesus aparecer ao pé da sua cama hoje à noite e dizer, pede o que você quiser que eu te dê e eu te dou. O que você pediria? O que você pediria? Mas ontem eu falei, garanto que Jesus não vai aparecer. Sabe por quê? Ele não vai aparecer e eu falo com tanta segurança? Porque Ele já apareceu e nós não demos conta. Mateus 7,7 está escrito exatamente o que Deus falou para Salomão.
pede o que você quiser, pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta vai se abrir, buscar e você vai encontrar. Quer palavras mais sérias, mais necessárias, pronunciadas por Jesus Cristo pessoalmente? E o que nós estamos fazendo com ela? Ah, Deus, a minha oração não é respondida, mas você orou mesmo? Você insistiu na oração assim como Elias insistiu? Elias, que já era um homem abençoado por Deus, insistiu com Deus para que Deus fechasse as comportas e não mandasse chuva. E depois ele insistiu com Deus para que Deus abrisse as comportas e mandasse chuva então. E Deus respondeu como? Elias falou para o seu servo: vá ver como é que estão as nuvens. Ele foi uma vez, não aconteceu nada, voltou. Vai ver de novo, foi outra vez, voltou. Vai ver de novo, foi outra vez, 7 vezes. 7 vezes. Elias, 7 vezes. Nós pedimos uma vez, falando: Deus me esqueceu, Deus não quer saber de mim. A diferença nossa para eles são as nossas tentativas, o tempo, a confiança. É aqui que cabe aquele pensamento de Lucas 11:13, que diz o seguinte: se um pai que é um pecador, se um pai que vive neste mundo, sabe, consegue dar boas dádivas para o seu filho que pede, consegue dar coisas boas para o filho, quanto mais Deus não vai dar para vocês o Espírito Santo, se vocês pedirem. E eu pergunto: nós estamos pedindo como Ele quer? Nós estamos orando como Ele quer? Essas coisas fazem toda a diferença na nossa vida. Se nós levarmos isso aqui realmente a sério, esta igreja vai ser outra. Sabe por quê? Vocês vão ter que construir uma igreja 5 vezes maior. Essa é a promessa de Deus, não é uma profecia minha, é a promessa dEle. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Porém, sabe onde é que começa o problema nessa passagem? Mateus 10, quando chega no versículo 9, começa um problema ali. Ele falou para os discípulos: vão vocês, preguem o evangelho, curem, expulsem os demônios, mas não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão. Será que ele estava sendo literal? Não, sabe o que ele queria dizer com isso? Não busquem riquezas humanas e da terra quando vocês fazem o meu trabalho. A minha riqueza é corações convertidos, corações entregues para uma transformação que eu quero lhes dar. Não possuais o que o mundo chama de poder, não possuais fama, não acumulem coisas, não busquem por riquezas, por status, por materialismo, colocando seu coração em diplomas, em relações políticas. Isso tudo é importante. Ele não está dizendo que a gente não pode fazer essas coisas, ele está dizendo que eu não posso me entregar a elas, em detrimento do trabalho que Ele quer que nós façamos como filhos dEle. Essa é uma questão de compreensão, não é uma questão de proibição. Não sejam divididos nos seus propósitos e nas suas metas. As coisas desse mundo nos distraem. Continue trabalhando para Deus, mas não de forma dividida. E de acordo com Tiago 1:8, um homem de coração dividido, ele é inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, ele é inconstante em tudo que ele faz. A Bíblia, explicando a própria Bíblia, coisas que nós não entendemos, a Bíblia explica. E Jesus, continuando no seu discurso, ele realmente colocou um ponto final quando ele deu um exemplo que está em João 5:41. Ele disse dele mesmo:
Eu faço todas essas coisas aqui, eu vou para cá, vou para lá, faço isso. Mas aí ele disse o seguinte, 5:41. Eu não recebo glória que vem dos homens. Se Jesus vem aqui num sábado pela manhã e não tem nenhuma pessoa, ou tem uma pessoa só, ela trabalha com aquela pessoa e Jesus sai feliz daqui. Porque ele fez o trabalho que ele tinha que fazer. Ele não precisa falar para uma multidão, ele não precisa de retorno, ele não precisa de elogio. O elogio que ele tem é o Pai. O elogio que nós temos que ter chama-se Jesus Cristo. Vamos fazer a coisa com foco em Jesus. Mas se alguém não me elogiar, não venho mais, hein? Se alguém pisar no meu pé, eu discordo. Eu acho muito ruim. Olha que diferença que nós temos da diferença de Jesus. Essa dualidade da gente ser uma coisa, ler e falar outra, ela é realmente interessante. E a Bíblia toca nesse ponto de Gênesis a Apocalipse, dessa dualidade. E às vezes, de uma forma tão clara que nós não entendemos. Quer dizer, uma coisa que a gente entende pouco. A gente pensa que entende, mas entende pouco. Fala assim, olha, o Evangelho, a vida cristã, é como um homem que construiu a sua casa na areia. E veio o vento e derrubou a casa dele. Mas o outro construiu na rocha. Veio o vento e a casa ficou firme, porque estava na rocha. Quem é o homem da areia? E quem é o homem da rocha? A nossa tendência é dizer, o homem da casa da rocha, ele é cristão, vai à igreja, tal. E o da areia, é um relapso. Não quer saber de nada, só quer saber da vida, não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada. Ok, a gente pensa isso, passa uma régua, é isso. Então, obviamente, eu sou o homem da rocha. Que eu estou na igreja todo sábado, devolvo meu dízimo. E um dia nós podemos nos colocar na frente dele e falar, mas Deus, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos pessoas. Então ele vai dizer, não te conheço. Por quê? Por causa das nossas prioridades. O homem da casa da rocha e o homem da casa da areia, qual é a diferença entre eles? Nós pensamos, um é esse e outro aquele. Não. Sabe o que está escrito lá? Os dois são cristãos, os dois vão à igreja, os dois são dizimistas, os dois temem a Jesus, os dois estão aqui. Mas como que você diz isso? Porque na Bíblia diz o seguinte, a vida do cristão é como um homem que construiu a casa da rocha. Esse homem é aquele que ouve e pratica o que ouviu. O que construiu na areia é o que ouve e não pratica o que ouviu. Os dois ouvem, os dois estão na igreja, os dois estão comprometidos com Jesus, os dois. Um dia ele vai dizer, bem-estar, seja bom e fiel, fosse fiel no pouco. E o outro, ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Mas eu vou para a igreja, mas eu faço as coisas que me pedem. Eu sou diácono, sou pastor, eu sou músico, Ele vai dizer, não conheço você, desculpe, não conheço. Estar com Cristo significa ter o poder de Cristo. Como? Oração e leitura da Bíblia. Para que Deus opere maravilhas através do poder que Ele confere para todos nós, é necessário uma coisa que junta essa oração e leitura da Bíblia. Chama-se santificação. Sabe como a senhora White descreve santificação? Ela diz, santificação é você orar pedindo luz. E amar andar na luz que você recebe. Não é só pedir luz e receber a luz. Se essa luz que Ele dá é um peso. O trabalho que temos que fazer e o trabalho que temos que fazer para Ele é um peso porque nós não conhecemos Jesus. Nós não conhecemos a Deus. Porque a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti como único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus é que nos traz paz, alegria, segurança e que nos faz nos entregar para Ele e nos transforma em produtores da verdade e pessoas que trazem pessoas aos pés de Cristo. É a santificação. Agora veja que coisa interessante. Vou abreviar também por uma questão de tempo. Certa vez, Jesus chamou alguns discípulos com Ele, Pedro, Tiago e João, falou, vamos subir essa montanha comigo, que lá vai ser exposta perante nós a glória de Deus.
o Filho vai ser glorificado. E eles subiram. Todos eles subiram, os 3. Chegaram lá, a epifania. Deus se manifestou. Deus falou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi. Para quem que Ele falou? Falou para as pessoas que iam comunicar essa verdade mais para frente. Principalmente Pedro, Tiago e João. Ninguém mais ouviu. E nesse momento, nós como seres humanos que somos fracos, Pedro é um retrato tão perfeito da gente, né? Pedro, que era sempre aquele que falava mais, deu um passo à frente e foi dar uma opinião, foi dar um palpite para Jesus. E olha o palpite que nós seres humanos temos quando nós estamos diante da glória. Olha o que nós falamos quando a glória aparece. Olha como nós somos perdidos. Jesus viu a glória, a voz de Deus. Jesus sendo transfigurado. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, bom é estarmos aqui. Vamos construir 3 barracas, 3 cabanas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, que também estavam ali. Olha que acréscimo teológico Pedro deu para a Bíblia. Vamos construir 3 cabanas. É isso. E a Bíblia fala quase que em tom jocoso. Porque Pedro não sabia o que falava. Quando nós estamos diante da glória, nós não sabemos o que nós falamos. Nós temos que depender de Deus, para que as nossas palavras saiam palavras transformadas. Como a Bíblia diz, que até a nossa oração, o Espírito geme para interpretá-la para Deus. E quem somos nós, a não ser alguém que deve cair ao pé de Cristo e falar: o Senhor me perdoe. E eu sei que terminado essa cena maravilhosa, eles desceram, os 3 desceram, os 4 desceram. E foram caminhando. E os 9 ficaram em algum local qualquer, no sopé da montanha, ou alguma distância para frente, e sei dizer que eles foram em direção a eles. No caminho, eles perceberam uma situação, um problema. O que será que está acontecendo ali? E eles chegando, um pai veio falando para Jesus: olha só, meu filho está endemoniado. Levei para os seus discípulos. Lembrem-se, no capítulo 10, Jesus já tinha dado poder para os discípulos, para curar, expulsar demônios. E o pai chega lá: dei para os seus discípulos curarem, os 9 que ficaram. Mas eles não puderam fazer nada. E eu venho recorrer a ti, Senhor, faz alguma coisa, por favor. Eu tenho a impressão que naquele momento Jesus falou: ah, meu pai. Oh, meu Deus. Oh, povo, até quando vou sofrer vocês? Até quando eu vou estar no meio de vocês para resolver os problemas que vocês não são capazes de resolver, uma vez que eu já dei para vocês o poder? Jesus pessoalmente deu poder e eles não resistiram, eles caíram. Imagina para nós, o que nós precisamos? Segurar na mão de Jesus, orar, 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 ler, 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 porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Temos que ter fé. Palavra de Deus em nós. E Jesus falou: trazei-me aí o endemoniado. E Jesus curou, a situação se resolveu, cada um foi para a sua casa. Quando eles estavam sós, os discípulos com Jesus, os discípulos curiosos, falaram: Jesus, que coisa terrível foi essa que aconteceu conosco? O Senhor já nos empossou, o Senhor já nos deu o direcionamento, e agora nós não conseguimos fazer absolutamente nada. O que aconteceu? Jesus olhou para ele e falou assim: olha, essa casta de demônio não sai senão através de jejum e oração. Jejum e oração. Sabe do que vem, pastor? Jejum e oração. Não sai. Não sai se não for através disso. Vocês receberam poder, mas vocês não mantiveram o poder que têm. Nós recebemos poder quando nós percebemos que alguma coisa vai bem na nossa vida, nós esquecemos de Deus e não sabemos o que é que vai acontecer para nos manter com esse poder. É oração e jejum. E você sabe, jejum, nós erramos muito a respeito do jejum. A gente pensa que jejuar é deixar de comer.
Não é. Faz parte, sem essa coisa de nós pararmos o sistema da alimentação, não é jejum. O jejum tem que ter o momento que nós deixamos de comer, mas não, o significado não é deixar de comer. Jejum, sabe o que é? O que importa para o jejum, que vem através dessa ausência de alimento, jejum é foco. É Jesus com a mulher samaritana. Eu não tenho fome, porque minha fome é fazer a vontade de Deus. Isso é foco, isso é jejum. Jesus jejuou naquele instante. Eu não quero comer, porque o trabalho que eu tenho, a missão que eu tenho, o Deus que eu tenho, o meu Pai que me mandou, que cuida de mim todos os dias, é Ele o grande preocupado com o que eu vou fazer. Eu jejuo para o meu foco estar nele. Nós vamos jejuar, não é para ficar sem comer. Esse sábado eu vou comer, eu quero comer. Que diferença faz? É foco, é foco. Você jejua porque essa igreja está buscando a Jesus e vai passar o sábado pensando nele, vai passar o sábado em vida de oração, não precisa andar de joelhos, mas tem que ter uma oração intensa, entregas intensas, para que Deus nos ouça e Ele nos derrame o seu Santo Espírito e nós saiamos desta igreja, desta cidade, desse dia, com poder. Poder. Amanhã eu vou falar o que é que esse poder pode fazer, as coisas mais impensáveis. Eu vi a historinha da criança hoje aqui, até pensei que tinha alguma coisa do meu sermão ali, porque o título do sermão de amanhã é o perfume dos santos. O perfume daqueles que têm o Espírito Santo, que são os santificados. Perfume sem palavras. Perfume mensagem que você passa para as pessoas com um olhar. E a Bíblia endossa isso que eu estou dizendo para vocês. As grandes pregações sem palavra alguma. Sem palavra alguma. E ela usa, a Bíblia ainda usa isso aqui, olha só. Para que eles se convertam sem palavra alguma. Só com a sua presença. A presença da igreja tem que transformar o ambiente, tem que transformar o local, tem que transformar a cidade. Só a presença. Num dia ele vai dizer, mas foi muito simples o que eu pedi. O que foi que aconteceu? Não me diga que foi pesado, porque eu nunca dei coisas pesadas. Meu jugo é suave, é leve. Então, com Jesus as coisas são realmente facilitadas, porque quando você conhece Jesus, a sua vida se torna uma ferramenta de operar milagres. Ferramenta de operar milagres. Indo para o final. Essa história do poder que a gente diz que a pessoa precisa ter, tem que ter uma explicação. Você chega para mim e fala o seguinte, poder, né? Como assim poder? Poder é a coisa mais simples. Vocês sabiam, por exemplo, se eu chegasse para vocês agora e fizesse uma pergunta, nomeiem uma pessoa do Novo Testamento, autor de livros do Novo Testamento, que era um homem de poder. Hein? Paulo. Lamento, sabe, transformar sua afirmação, dizer que sua afirmação é parcialmente certa, porque Paulo não tinha poder, nunca teve poder, nenhum. Paulo não tinha poder, a Bíblia diz isso. Vocês querem saber? Abram a Bíblia em Atos 19, vamos lá. Estou terminando, irmãos. Atos 19. Eu vou ler o versículo 11. 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Ué? Pastor, e você vem me dizer que Paulo tinha poder? Não tinha poder? Quem que fazia os milagres? E Deus, através de Paulo. Paulo não fazia milagres? Mas um dia ele curou, ele ressuscitou uma pessoa. Eutico, que estava na janela do terceiro andar, quando ele estava fazendo uma preleção, que passou da meia-noite, caiu. Na cidade de Troade, caiu, lá estava Paulo.
em cima do rapaz, Eutico. E ele simplesmente ressuscitou Eutico. E não tem poder? Não, não foi Paulo que ressuscitou. Paulo estava entregue nas mãos de Deus. Eu não estou aqui dizendo que vocês vão sair daqui com o poder de fazer o que vocês quiserem. Mas vocês vão sair daqui com o poder para se esvaziar e ser preenchido pelo Espírito Santo. E a hora que o Espírito Santo quiser realizar alguma coisa, ele vai usar você. A igreja central de Governador Valadares será usada pelo Espírito Santo para operar milagres nessa cidade. Assim, as coisas têm surpresas maravilhosas. Mas havia naquela época algumas pessoas bem intencionadas. Bem intencionadas. Vou ler uma coisinha aqui para você, olha. Vou contar para vocês a história de um sacerdote. Educou os filhos de tal forma que eles queriam seguir os passos do pai, que era um sacerdote. Queriam ser úteis, tinham diploma, foram educados nos passos do pai, fizeram teologia, eram de linhagem especial, direcionavam sua vontade para fazer o bem. Eles queriam expulsar os demônios dos sofredores e buscavam resultados semelhantes em vários locais. Queriam fazer bem o seu trabalho. Esses rapazes tinham um discurso na ponta da língua, provavelmente como o discurso que nós temos hoje. Era um discurso cristocêntrico, um sermão bem atual, palavras bem estudadas, mas quando foram para a prática dos seus ensinos, a coisa não saiu como eles haviam planejado. Parece que fracassaram profundamente, apesar da boa vontade e da inquestionável capacidade. Por quê? Está no mesmo texto aqui. Alguns judeus exorcistas, ambulantes, exorcista é aquele que expulsa o demônio. Exorcista é aquele que, com palavras, com oração, expulsa os demônios das pessoas. Olha só. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, olha o que ele dizia, olha a mensagem deles, olha a pregação deles era baseada em quê? Esconjuro-vos, ou então eu digo o seguinte, assim, eu mando que vocês saiam desse rapaz, isso eu faço em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Vocês viram o currículo dos rapazes lá? Bem estudados. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno deu uma olhadinha neles e respondeu, conheço a Jesus, eu bem sei quem é Paulo, mas quem é você? Quem é você? Quem é você que está querendo expulsar aí? Estudou com Gamaliel? Teu pai é sacerdote? Vocês fizeram teologia, sabem tudo da verdade, sabem tudo e tudo, mas quem você é? Não é o que você sabe, não é o que você tem, quem você é? E eles não tiveram resposta, sabe o que aconteceu? Os que faziam isso eram 7 filhos de judeu chamados Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E os possessos do espírito maligno, e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal maneira que prevaleceu contra eles, e desnudos e feridos, fugiram daquela casa, os teologandos que estavam ali, estudaram aos pés dos mais nobres teólogos, e agora saíram sem roupa, a Bíblia diz desnudos, fugiram do local pela incapacidade de enfrentar uma situação que eles não tinham poder. É assim que as coisas funcionam. Oração, estudo da Bíblia, poder, porque agora no fim nós não vamos enfrentar coisas diferentes. É aqui que está a situação, é aqui que nós precisamos colocar o foco. Então nesse tempo, como é que nós vamos enfrentar esse tempo? Vindo à igreja, concordando com tudo, mas não mantendo o nosso conhecimento, o nosso contato com Cristo. Como é que nós vamos fazer isso? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, esse é o fim do fim, viu? Aqui, estou terminando mesmo aqui. Ó,
Ó, a última. Nós não podemos nos conformar com uma religião sem poder. Mas a religião que tem poder não pode fazer nada por nós, a menos que nós gastemos tempo com Jesus, lendo a sua palavra, orando. A leitura da palavra é você ouvir o que Jesus tem para você, os recados que Ele deu. A oração é você dar os seus recados para Jesus. Jesus, olha, entendi isso, me explica aquilo, eu preciso fazer isso, eu não tenho necessidade, a igreja está carente de algumas coisas, eu quero auxiliar e coisa e tal. Essas são as nossas necessidades que levamos para Ele, de acordo com aquilo que eu preguei ontem. Quando é que Deus atende as nossas orações? Quando estamos dispostos a trabalhar para Ele. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Eu fui meio, mas não sou eu, é a palavra de Deus. Nós estamos vindo à igreja nesse momento que nós estamos vindo à igreja, que nós queremos ouvir da igreja, o que a igreja tem preparado para nós, que queremos dar a nossa vida pelo trabalho para Deus, as pessoas famintas espiritualmente falando, necessitadas, e será que nós não temos um pão puro que desceu do céu para alimentá-las? Governador Valadares, que se prepare, porque a igreja central vem aí, vem com Cristo, vem com oração, vem com leitura da Bíblia, e vai vir com poder, porque se você tem o Espírito Santo, acontece aquilo que eu li logo no início, o poder que Deus vai dar para todos nós. Eu quero chamar um rapaz aqui, que se chama Samuel. O Samuel é um rapaz que ele gosta de algumas coisas. Ele gosta de cantar, ele gosta de falar versos. E desde que nasceu, a mãe dele é diretora do departamento de inglês lá no NASP. A mãe fala em inglês com ele, então ele fala algumas coisas assim em inglês. Mas hoje, hoje você vai cantar uma em português, né? Ah, tá bom. Ele vai cantar um hino que nós já conhecemos, se vocês quiserem cantar e alcançar na textura que ele vai cantar, vocês cantem juntos se quiserem, mas vai ser interessante. A música que ele vai cantar é Falar com quem? Com Deus. Bom dia, igreja. É uma boa oportunidade de estar com vocês. E eu, inclusive, sou o bom cantor, bom contador de histórias. E hoje eu vou cantar uma música que é assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus satisfaz. Falar com Deus é o que preciso. Nos irá o mal Criador. Senti que os céus são abertos. Ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder.
poder. Somente assim dá faz sentido, mas me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Foi meu pai que escreveu essa música, não esquece. Já que ele deu essa dica, muito bem, Samuel. Essa música, quando ela foi composta para uma semana de oração no NASP, ela foi impressa, mas ainda não tinha sido publicada. As pessoas não tinham. Mas os alunos gostaram da música e eles fizeram uma impressão. Quando eu um dia entrei na capela masculina, peguei a impressão que eles deram, eu olhei uma frase, eu reli, falei, essa frase está errada. Eu tenho que refazer isso. A música dizia o seguinte, a frase era assim: falar com Deus é o que eu mais quero. Eu falei, falar com Deus é o que eu mais quero. Mas a Soraya diz que muitas vezes nós não queremos falar com Deus. Eu falei, é verdade. Mudamos a frase, ficou, falar com Deus é o que eu preciso. Ainda que você não queira, você precisa. Olha que mensagem interessante. Até o fato de haver um equívoco nessa letra, um erro nessa letra. Falar com Deus não é o que a gente mais quer. Às vezes a gente não quer falar com Deus, a gente está irado com Deus, a gente não está querendo falar com Deus mesmo. Mas a gente precisa falar com Deus. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Que Deus os abençoe. Hoje à tarde vamos conversar um pouco mais sobre esses aspectos da música. Que Deus abençoe todos nós. Oração? Vamos todos ficar em pé então, para uma palavra de oração. Santo e querido Pai que está nos céus, nós estamos imensamente agradecidos, maravilhados pelo Teu poder, pelas coisas que nos forneces, porque ainda que nós não queiramos, Tu nos ouves e nos ajudas, e Tu não queres o nosso melhor, Tu queres ver a cada um que está aqui no céu, e a cada pessoa que cada um daqui pode alcançar também junto no céu, e é tão fácil alcançar as pessoas quando nós temos o Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo fala profundo no nosso coração. Nós queremos, Senhor Deus, levar a Ti uma mensagem no nosso trabalho, dizendo que as pessoas estão sendo tocadas pela Tua palavra, estão sendo tocadas pelo Teu amor através de nós, como acontecia com Paulo. Através de Paulo Tu fazias obras maravilhosas, através de nós Tu podes levar o Evangelho a toda esta cidade, ainda que sejamos um ou dois. Jesus foi um só e mudou o mundo. Por que uma igreja com mais de 500 pessoas não pode mudar uma cidade? Se Tu estás na frente, se Tu estás liderando esse grupo maravilhoso de pessoas que aqui está, dá, Senhor Deus, agora um recesso para a nossa casa e traze-nos de volta para as demais apresentações que estão programadas para a Tua igreja. Nós pedimos isso sem mérito algum, mas
no nome sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Até mais, pessoal. Que Deus abençoe a todos.